Inocência, você inaugura sua história de leitura? Então, Mary, a questão da inocência foi mesmo um marco na minha história de leitura. Eu sou de um tempo em que a escola não tinha essa preocupação de desenvolver o gosto pela leitura. Era uma escola dos anos 50, onde só ia para a escola, só fazia ginásio, só ia para a escola pública. Eu acho que uma parte de classe média brasileira que já tinha contato com o livro em casa. Então, com isso, foi uma surpresa o dia que uma professora do curso ginasial mandou a gente ler um livro chamado Inocência. Aí, é curioso que eu hoje, lembrando dessa história, eu lembro que meu primeiro pensamento foi: esse livro deve ser muito chato. Por que eu achava isso? Porque eu tinha uma colega chamada Inocência, que era o que havia de chata na vida. Sabe aquela colega que tem tudo que você não tem, que sabe tudo, que é boa aluna, que é bonita. Eu morria de ciúmes dela e achava que o livro devia ser tão chato quanto ela. E aí fui ler o livro com muito má vontade. E fui assim, meio que aos trancos e barrancos. Mas depois eu achei tão bonita a ideia daquele alemão que dá o nome da heroína do livro para uma borboleta. Confesso que eu gosto de borboletas. Então eu fiquei imaginando que era uma forma muito delicada de homenagear uma pessoa. Então eu acabei achando que os livros, apesar de haver uma expectativa de chatice em relação a eles, valia a pena a gente investigar, porque eles às vezes guardavam boas surpresas. Então é por isso que eu marco com Inocência o meu começo de história de leitura. E se fosse assim possível fazer um trocadilho, né, o trocadilho é que com Inocência eu perdi a inocência de leitora. Né? Quer dizer, os livros te surpreendem com coisas que você não espera deles. Marisa, você falou há pouco sobre a sua experiência de leitura e a experiência de leitora na escola, com a descoberta do romance Inocência. Eu queria que você falasse como você vê esse exercício de leitura na escola hoje. Então, os tempos mudaram. Hoje a escola está muito mais democratizada do que estava quando eu frequentei a escola pública, e isso cria um certo desencontro de expectativas. É como se a escola esperasse uma clientela que tivesse uma familiaridade muito grande com leitura, que trouxesse de casa expectativas de leitura, e não é isso que acontece. E eu acho que a escola é absolutamente fundamental para a formação dessa capacidade de leitura e desse encanto pela leitura. E aí eu acho que o romance é um grande anzol de fisgar leitores, né? O romance foi, aliás, o gênero que tornou a literatura uma coisa rentável. Antes de haver romance no mundo, o romance surge no século XVIII, mais ou menos, na Inglaterra, e antes do romance se firmar, quem queria escrever, escrevia poesia, escrevia sermão, escrevia epopeia, e precisava bater as portas de algum nobre que financiasse a reprodução de 10 ou 15 cópias que seriam distribuídas entre os amigos. Foi a partir do romance que a literatura entrou na casa de todo mundo, literalmente entrou na casa do trabalhador, entrou na casa do operário, entrou na casa do empregado doméstico. E é muito bonito a gente ver no romance inglês, não é, como a literatura democratiza a imagem dos leitores. E com isso eu acho que nós temos no romance um alicerce muito bom. Essa história do romance o torna um gênero bastante adequado para ser trabalhado em sala de aula. Eu acho que é um barato a ideia de um professor que, retomando aquelas práticas que Lobato representa através da Dona Benta, é um professor que uma vez por semana, por exemplo, ele vai lendo um capítulo de um livro para as crianças. Ele tem que escolher um livro que ele goste, ele tem que saber ler. Saber ler quer dizer assim, ler com alegria o que é alegria, ler com tristeza o que é triste, dar uma dica de que o texto é irônico. E ele vai lendo isso assim, um pouco cada dia, um pouco cada semana. Com certeza os alunos vão achar que nos livros há coisas bem divertidas. Eu acho que essa relação do romance com a escola é bem fácil de estabelecer. Parece coisa muito simples. Vai se ver e não é. Implica todo um complicado processo.
Não é só pegar o menino, juntar os conhecidos, tocar-se o bando para a primeira igreja, falar com o padre e pronto. Se fosse só isso, não seria problema. Mas é necessário escolher com antecedência o padre e a igreja, levando-se em conta as devoções e obrigações dos pais e da própria criança, os orixás encantados aos quais estão ligados. É necessário preparar as roupas para o dia, escolher os padrinhos, dar uma festinha para os amigos, arranjar dinheiro para consideráveis despesas. Trata-se de tarefa árdua, pesada responsabilidade. Então, eu acho que tem que ter humor. Eu sei que grande parte das obras-primas são mais pesadas, mais filosóficas, mais, como é que eu vou dizer, chamadas de profundas, mas eu, Marisa, preciso de ler coisas que tenham um toque de humor e de ironia. E acho que por isso que eu gostei tanto do Nome da Rosa, de Humberto Eco, porque ele denunciou o horror que intelectual tem por coisas que são irônicas, né? Quer dizer, vocês lembram que o Frei Borges, ele matava todos que tinham visto que Aristóteles também tinha discutido a comédia. E acho essa ideia fantástica, quer dizer, um filósofo do porte de Aristóteles escrevendo sobre a comédia ia tirar o tapete de você dizer que só a tragédia que é bom. Que nada, acho que a literatura existe para a gente também dar risada. Então, para mim, o humor é um elemento fundamental e, graças a Deus, o romance brasileiro tem fartas doses de humor. No Projeto Salvador, os cursistas, desde o vestibular e durante todo o processo de curso, vêm verbalizando suas memórias como estudantes, como professores e como participantes do próprio projeto. No fundo, estão produzindo memórias de leitura. O que você teria para dizer-lhes sobre isso? O bonito desse projeto de vocês é que essas professoras alunas, elas estão refazendo o trajeto da mulher na história do romance. Não é? A ideia de que começamos como leitoras clandestinas, depois nos tornamos leitoras autorizadas e finalmente nos tornamos autoras. Não é? Então eu acredito que esta ideia da gente escrever memoriais de leitura é uma tarefa vai muito além de uma tarefa escolar. Eu acho que é uma tarefa da construção do leitor. Construir-se leitor é construir-se sujeito do seu memorial de leitura, da sua história de leitura. E acho que a história da literatura brasileira também tem uma porta muito interessante para a gente ver isso, que é a quantidade de romances onde o leitor é personagem. Então, desde Joaquim Manuel de Macedo, com a sua simpática moreninha, o narrador vem em cena e faz rapapés para o leitor, diz, olha, leitor, vamos lá ver o que se passa na sala de baile. Depois vem o Machado de Assis, que é um narrador um pouco mais mal-humorado, diz, leitor, você quer pular isso, pula e vai lá para o capítulo 5, porque eu não tenho paciência agora para atender você. Até o Moacir Scliar, que é um autor contemporâneo, que trabalha com o leitor, com a leitora de uma forma muito mais sofisticada. Então, esta ideia de um leitor que conquista o seu espaço no romance, assim como cada um de nós conquista na escrita e reescrita do seu memorial, é um ponto de encontro da história individual de leitura com a história coletiva de leitura do romance no Brasil.